A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, um abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. O programa de hoje traz, nesta primeira parte, a karateca Manuela Espessato, instrutora, professora e grande campeã. É a campeã brasileira de karatê, em encontro realizado recentemente, e já se prepara para o Mundial da categoria. Participou também do encontro de karatecas de Passo Fundo, recentemente realizado em agosto, alusivo à Semana do Município, e conquistou, logicamente, este brilhante troféu que marca o primeiro lugar. Outro troféu que ilustra a nossa bancada aqui refere-se ao título nacional da categoria. Ela vai contar um pouco de sua história ainda, um pouco que a gente não conheça, né? Porque já participou de diversos programas do nosso esporte aqui na TV Passo Fundo. O Internacional vence e sobe na tabela, já sonha com a Libertadores da América. O Grêmio fatura o Flamengo e, consequentemente, sai daquela malfadada zona do rebaixamento. Juventude simplesmente perde para o Vitória, que não ganhava de ninguém, e se complica, porque vai ali para o bloco intermediário e do bloco intermediário para a zona de rebaixamento. O que a gente não quer realmente que aconteça. O Esporte Clube Passo Fundo tem novo treinador, uma grata surpresa. Márcio Nunes já foi atleta, já dirigiu equipes da divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul e foi recentemente contratado para participar da Copinha e futuramente, logicamente, do Campeonato Gaúcho de Futebol, edição 2025, na Série A2. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E ligando com o mundo, www.passofundo.com.br, TV Passo Fundo, logicamente, pelo nosso celular. Tá legal? Como está a nossa convidada de hoje, Manuela Espessato? Tudo tranquilo com você? Tudo ótimo, lisonjeada pelo convite. Muito obrigada por terem me convidado para vir à casa de novo, né? Exato. Ainda bem que aqui na TV Passo Fundo eu tenho um currículo aqui bem grande, né? Ótimo. E eu também tenho uma forma de pré-competição. Eu sempre venho aqui e pós-competição também. Então, me preparando aqui pro Mundial, né? Então, aí, reta final, né? Mês que vem já é o Mundial. Outubro então, chega aí logo. Vim fazer a minha parte para tudo ocorrer como nos outros, né? Para não ter surpresa. Muito bem, Manuela. Nós somos gratos por sua participação aqui, sabemos das suas atividades profissionais, não é? Nós temos a edição da segunda-feira que foi transferida para esse dia e, consequentemente, você teve a oportunidade de falhar no seu compromisso lá. Sim. E ceder um pouco do seu espaço aqui, que eu sei que é muito complicado, né? A agenda lotada. Você é professora, você é instrutora, não é? Você pratica o karatê. Tem que estar preparadíssima para o Mundial. Mas conte um pouco da história relacionada com este magnífico troféu, ou seja, o troféu relacionado com o Campeonato Brasileiro de Karatê. Como Sim. foi? Esse campeonato foi um pouco diferente dos outros, porque teve um peso maior para mim, por já ser a campeã, né, brasileira. E eu sou a meta, né? A pessoa a ser que vai ganhar, né? Já está na tela aí. Exato. Então, aí é o brasileiro. Eu fiz um ipom nessa guria, que era a campeã brasileira em luta no ano passado, né? Então, quando eu ganhei dela, meu Deus, essa vez, agora vai, né? E, para quem não sabe, na competição de kata, eu sou já 11 vezes campeã, né, em kata nacional. E eu estava tentando esse título da luta, né, do comitê, há muito tempo já. A última vez que eu ganhei foi em 2019, em Porto Alegre. Então, passou pandemia e eu não conseguia mais esse título. E é uma nova geração que tá vindo assim, ó. É outro tipo de karatê, é outra estratégia de luta. Então, as mulheres estão vindo muito bem preparadas. E essa nova geração, comigo, que não sou dessa geração, né? Eu já sou da geração antiga. Nem tanto antiga, né? Nem tanto, pois é. Nem tanto atual como nem tanto antiga. Eu tô naquele meio tempo que eu não sei se eu sou da antiga ou da nova, sabe, Jorge? Então tá complicado. Mas ganhar, assim, dessa nova geração, pra mim fez... eu acho que o karatê deu um up e a minha autoestima para o campeonato mundial. Então, conquistando... Porque eu ganhei os 2 títulos principais, né, do brasileiro, individual. Então, eu ganhei tanto na parte do kata quanto no comitê. Então, eu conquistei as 2 vagas para o mundial, nessas 2 modalidades. E ainda no comitê equipe, que são 3 mulheres lutando pelo Brasil. Então, eu ainda consegui essa aí. Para mim, também uma coisa nova que vou contar para vocês aqui, em primeira mão, foi o último campeonato brasileiro que eu participei. Por quê? Então, decidi aí, porque eu sempre tive o sonho de fazer a minha história, né, bem feita, como eu consegui fazer, né? Parabéns. Meu nome tá lá gravado, cravadinho no karatê da história. E eu notei que esse é o momento ápice, né? Poxa, eu ganhei as 2 principais categorias no mesmo ano. Então, poxa, não tem como eu sair mais por cima do que isso. Todo atleta
tem que saber o momento de parar, é isso? Exatamente, e é muito difícil. Muito difícil, porque a adrenalina da competição nos faz querer mais e cada vez mais. Então, é muito importante saber o momento de parar, para parar bem, né? E não... Exatamente essa pergunta que tu me fez. Por quê? Né? Se eu deixasse eu perder ou piorar o meu rendimento... As pessoas iam dizer, não, tu tá certa, realmente, tu tem que rever e tal. Tá em decadência. Mas agora não. Tá em decadência, né? Exato. Mas nada então, disso. As pessoas ainda me perguntam, nossa, mas por que tu é tão nova e tal? É exatamente isso que eu quero deixar essa visão, né? Que as pessoas têm de mim agora, nesse bem-estar aí. Em todos os esportes, né? O atleta tem que saber o momento. Sim, Tá? e é muito já difícil. aconteceu com o saudoso Edson Arantes do Nascimento, diz, ó, larguei, não quero mais. Aconteceu com Paulo Roberto Falcão, só para citar assim, dois ligados ao esporte, o Zico, o Coimbra, não é? Também, o Galinho do Quintino. Sim. E outros do vôlei, do basquete, o nosso querido Gustavo aqui também, né? Sim. Quando está chegando o momento do auge, é a hora Exatamente. de dizer adeus e dar oportunidades aos outros. Isso, é um legado, eu acho que é uma história bonita e tem que terminar bem também, né? Falando em oportunidade para os outros, você falou também que está aparecendo aí um número de atletas aí que surpreende até você que já é uma atleta preparada e consagrada. Na sua academia, aqui em Passo Fundo, estão surgindo estas que serão as substitutas de Manuela Espessato? Não quero encarar assim, tá? Ninguém é substituto de ninguém, Não, pelo amor de Deus. Mas sim, vem uma leva muito grande, muito boa. As crianças com a mídia e com tudo que eles têm hoje em dia de fácil acesso, isso melhora também a questão de esporte se a criança começa cedo. Então essa é a importância dos pais colocarem as crianças cedo no esporte para tentarem vários esportes, inclusive os individuais. A Manuela Espessato, na academia, comanda quantas crianças e jovens adolescentes e adultos? Nós temos 80 alunos hoje na nossa academia. Juntamente com você, o pai? Isso, a mãe é monitora, né? Sim. Agora, então, estamos com uma academia bem grande, um número bem grande, né, de atletas. E isso torna muita responsabilidade para nós, em nossas mãos, para que essas crianças se tornem crianças fortes, disciplinadas, que saibam limites, o que a gente tem visto que tem... Tá em falta hoje, né? Endereço. Exatamente. Contato. Silva Jardim? Silva Jardim, 609, na sala 2 ali, do lado do Rio Hotel. Eu vejo esse troféu que havia mostrado para os telespectadores, que relaciona-se com o campeonato municipal, realizado alusivo à semana do município, ao aniversário do município, enfim. Recolhido automaticamente pela Manuela Espessato. Quantos atletas participaram desta competição aproximada? Foram 120 atletas. E essa Copa, ela convidou todas as academias de Passo Fundo, independente de estilo e organização. Então foi bem diferente as regras e foram feitas regras exclusivas para essa competição, para que todos pudessem participar. A arbitragem também daqui? Isso, e daí cada academia teve a possibilidade de colocar o seu árbitro, né? Alguns árbitros responsáveis, sim, né? E todo mundo fez uma reunião da arbitragem para ver essas novas regras, né? Que seriam aplicadas nessa competição em especial. E estas medalhas que estão aqui na mesa? Essas medalhas... Pertencem a que certame? São do brasileiro que eu ganhei. Só um pouquinho, uma delas. Só que eu ganhei em 4 modalidades, né? As duas que eu já tinha falado para vocês, né? Medalha que de são ouro. As medalhas de ouro, né? Nas 2 modalidades principais. E essas aqui foram equipe, ó. Prata em catar por equipe e bronze por comitê equipe.
Muito bem. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Tempo é Veja curto, como né? passa rápido, não é, Manuela? Mas eu gostaria que você deixasse, no encerramento, um conselho a quem quer começar a prática deste consagrado esporte que é o karatê. Não espere para estar pronto para começar algo. E isso é em qualquer coisa, porque se a gente vai esperar ficar prontos para começar, a gente não vai começar nunca. Então não espere estar preparado. Começa. Muito bem. Esporte é saúde, esporte é vida e a prova está aí, não é? Sorridente, como sempre, simpática, como sempre. E nós agradecemos a sua participação, Manuela Espessato, esperando que o futuro seja breve aí com mais um título, ou seja, o Mundial de Karatê. E, por sinal, o Mundial vai ser aonde? Mundial no Japão em outubro. Tô indo dia 18 de outubro para lá, já me concentrar e terão notícias. Essas notícias certamente serão boas. Sucesso para você, então. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi a participação de Manuela Espessato, num convite especial que fizemos antes que ela viaje para o Japão, em outubro próximo, para buscar o título mundial da categoria. Nós voltaremos daqui a pouco. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Logicamente que você nos acompanha pelo aplicativo do seu celular com www.tvpassofundo.com.br. E além disso, na TV Coprel, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Depois de ouvirmos a Manu Espessato, é nosso convidado do programa para dividir a bancada neste segundo bloco, o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni. Atendeu o nosso convite e, logicamente, vamos debater assuntos relacionados com a dupla Grenal, o Juventude, o querido Ipiranga de Erechim, que, olha, está deixando escapar pelo meio dos dedos ali a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Antes disso, vamos chamar o comentarista Carlos Dantas
com entrevista com o técnico do Gaúcho, Fabiano Dais, no jogo de Gaúcho 2, Aimoré 0. E no último jogo do Gaúcho, a nossa equipe de reportagem esteve presente lá no estádio Vomar Salton, né? BH, que é o nome comercial. E uma grande vitória do Gaúcho. Ganhou 2-0 da equipe do Aimoré, embora o Aimoré surpreendeu. 4 bolas que sobrou. Se não é o goleiro Jorge fazer 4 grandes defesas, vocês vão ver aí na tela, estão vendo aí, o Gaúchense complicado. Então, o treinador do Gaúcho, inteligentíssimo, conversou com nós depois da partida e ressaltou isso, a importância desse jogo e dessa vitória. Então, por isso que eu dizia, o Gaúcho, 7 pontos, mais um pouquinho, certamente será classificado para a próxima fase dessa Copa Zagallo. Mas veja aí a reportagem e o trabalho que fizemos lá no Vomar Salton. Goleiro Jorge, destaque da partida da grande vitória do Gaúcho, 2-0 frente ao Aimoré. 4 defesas, professor. Quantas horas de treino por dia para fazer essas defesas? Não, o trabalho normal, acredito que, como todo goleiro, trabalha bastante. Um trabalho bem feito pelo professor Vandré. E fui feliz de poder fazer as defesas. Feliz de poder ajudar o time aí e sair sem tomar gol hoje. Como é que é pra ti? A equipe estava dominando o tempo inteiro, mas o Aimoré quase não ameaçava. Mas justamente nos momentos que foi preciso, tu fez a diferença. Como é que é pra ti esse momento de concentração na hora da partida? Não, o goleiro tem que estar concentrado o jogo todo, não pode deixar cair, tem que estar ligado, que pode vir uma bola a qualquer momento e tem que estar ligado para defender. Tem que se manter ligado. O futebol é ingrato, né? Porque numa das defesas que tu fez, tu foi tirado de manchete, quase que um galo entra em campo. Né? Nem era galo, era um frango novo. E aí tu conseguiu voltar. Isso aí é treino e elasticidade. Foi uma bola difícil, que veio forte. Fui para dar uma manchete mesmo, espalmar para longe. Ela acabou batendo um pouco errado, mas também o goleiro bom tem que ter sorte, brincam, né? Então ela ficou perto e eu pude defender ela de novo. Ok, parabéns. Muito obrigado. 2-0 diante de um adversário direto, o Aimoré. Por onde passou o resultado de hoje, professor? Passou por bastante dificuldade, né? A gente já tinha visto a Aimoré nos outros jogos e analisando, a gente sabia que seria um jogo muito difícil. E jogo de detalhe. Eu entendo que pelas oportunidades criadas, o jogo poderia ter sido um 5-5, 4-4, um 4-3 para alguém, um 6-5 para alguém. Um jogo aberto, todos os dois times tiveram oportunidades e a gente foi muito feliz, né? Uma tarde também abençoada do nosso goleiro, fez uma partida muito acima, vamos dizer assim, né? Em defesas difíceis, mas nós também criamos boas oportunidades e fomos felizes. A equipe estava bem postada em campo. Tu acha que a equipe já está consolidada? Já vem repetindo boas atuações? Tu acredita que a equipe já tem um desempenho consolidado na competição? Eu entendo que a equipe está em evolução e já tem um desenho, né? Mas ela tem que melhorar muito. O jogo de hoje, por exemplo, ele tem que servir de alerta, né? A gente não pode criar o número de oportunidades que a gente criou, mas ao mesmo tempo oferecer as oportunidades que o adversário teve. Eu me preocupo muito com isso, né? O Aimoré teve muitas oportunidades claras e fez um bom jogo. Então a gente tem que melhorar bastante nesse sentido, né? Mas é muito positivo ver o quanto que a equipe, que é praticamente uma equipe nova do acesso para agora, e ela já tem, né, um desenho, já tem uma cara bem mais parecida com a cara do Fabiano, e me passa mais segurança do que a gente tinha antes. E esse é o detalhe que eu notei, professor, de outros gaúchos. O senhor está conseguindo uma coisa inédita no interior. Botar a bola no chão, triangular pelas laterais e entrar pelo meio em velocidade. Não é fácil treinar esse tipo de trabalho numa equipe do interior. A gente tem falado bastante e aqui a gente tem que agradecer, mais uma vez, a direção do Gaúcho. É claro que o Gaúcho tem que evoluir muito em muitos aspectos. Mas para o interior eu já rodei bastante. O Gaúcho nos dá uma estrutura muito boa. Tem que melhorar. Uma das coisas é essa questão de campo de treino. Mas a gente evoluiu muito essa cara do time, essa maneira de jogar, por ter treinado muito aqui e o gramado vem melhorando, mesmo com a gente treinando em cima. Mas eu entendo que é isso, é continuidade, é tu ter qualidade, ter condições, tu ter uma estrutura e isso a gente vem tendo. Né? Tudo isso pesa, lá no final pesa na questão de trabalho.
Hoje em dia o futebol está muito globalizado, né, mano? As informações estão muito constantes nesse sentido. O Aimoré estava jogando com o lateral direito improvisado, que era o Robson volante. Então alternou muito jogadas no primeiro tempo ali. O Bala ou o Thales nesse sentido, ele levou vantagem no primeiro tempo nesse sentido. A gente... Inclusive o titular, o Lessa, é um jogador que a gente queria aqui, né? Tava dentro do... Não só nós, como um dos melhores laterais do... E nessa copinha a gente vê que os jogadores, por exemplo, tem vários jogadores da Aimoré que a gente fez contato, a gente, vamos dizer assim, perdeu, né? É por uma questão de financeira também, né? O jogador prefere ficar um pouco mais perto da região metropolitana, enfim. Mas ali a gente sabia que ia ser as alternativas, ele tinha boas alternativas, mas que ia ser um jogador diferente, não ia ser o mesmo. Então a gente pensou em jogar o início ali, tentar variar jogadas por ali, porque poderia ser uma situação que a gente poderia utilizar ao longo da partida. Próxima sequência agora tem um Grêmio fora de casa, um Grêmio que vem de derrota hoje para o Internacional. O quanto a derrota do adversário pesa para o Gaúcho na próxima rodada fora de casa? Pesa porque pressiona, né? E o Grêmio vem, vamos dizer assim, de 2 derrotas, então certamente vai ter bastante cobrança e vão fazer um jogo muito pressionado contra a gente. Isso aí, sem dúvida, que pesa muito para um confronto desse tamanho. É fundamental, professor, um banco. Para encerrar, as mudanças que o senhor fez hoje, conseguiu os objetivos? Eu acredito que sim. A gente estava levando uma pressão já no final do primeiro tempo, né? O Benhur conseguiu equilibrar o jogo. A gente arrancou melhor na partida, o Benhur conseguiu equilibrar e no final já estava um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. Na volta, o Aimoré voltou até melhor. A gente estava com bastante dificuldade. Eu entendo que as mudanças, elas estancaram, vamos dizer assim, elas nos deram um pouco mais de segurança. E aí a gente começou a ter uma situação ou outra de contra-ataque e a gente conseguiu sair e construir o 2-0. Fim de semana foi um saldo positivo para o futebol gaúcho em nível de competição nacional. O nosso futsal ganhou do Cerca, está liderando o Gaúchão, né? Assim como liderou o Brasileirão até a reta final praticamente e caiu antes das quartas de finais. Faz parte. O importante é se manter em atividade. Agora já estamos entrando outubro, então não tem o que fazer. É segurar o grupo que está aí e, se Deus quiser, tentar chegar na final do Gaúchão e conquistar mais um título, porque já ganhou a Supercopa no início do ano. O Passo Fundo Futsal já tem um título. Nosso Passo Fundo Futsal já tem um título. Então agora é esperar, né, pela continuidade do Gaúchão e na liderança. E durante a semana tem um jogo difícil. Passo Fundo e Guarani de Espumoso. Ontem o Guarani está em quarto com 27 pontos, né? O Guarani está em quarto com 27 e o Passo Fundo lidera com 28, né? Então, é que o Passo Fundo tem jogos a menos, alguns jogos a menos do que os outros. Então, até a reta final, vamos emparelhar e aí o bicho vai pegar e todo mundo sabe disso. O Passo Fundo trabalha com a tabela na mão. Então, não tem muito o que se falar, nem mesmo em termos de novidade do futsal. O importante é comparecer e torcer para a nossa equipe. Enquanto isso, o Gaúcho, empatando com o Grêmio, belisca a classificação, porque depois na volta joga em casa, vencendo, pode tranquilamente classificar. O Passo Fundo, sim, tem 4 pontos. Se não vencer o próximo compromisso em casa, que é contra o Juventude, para mim, o Passo Fundo está fora da próxima etapa da Copa Zagalo. Então, o Gaúcho tem chances de prosseguir, tem 7 pontos, e o Passo Fundo tem apenas 4 pontos, né? Tem o Aimoré, tem o Grêmio e o Ipiranga com 6 pontos. O Ipiranga praticamente deu adeus à classificação para a Série B do ano 2025, porque no último sábado perdeu em casa por 1-0 para o Londrina. Então, vai entrar na copinha com tudo agora. O Ipiranga vem com o time completo, como jogou contra o Passo Fundo, quando o Passo Fundo perdeu de 4-0 lá no Colosso Taragoa. Normal, resultado normal, dentro da proposta do Passo Fundo e a proposta do Ipiranga. A proposta do Ipiranga é chegar na Copa do Brasil. O Passo Fundo quer chegar na Copa do Brasil, mas todo mundo sabe que o projeto é aproveitar da atividade agorizada
somado a alguns cascudos, alguns jogadores mais experientes, como o Michel, por exemplo, e não fazer, né, tão feio na competição. O Passundo até agora teve uma boa participação, mas se vencer, melhora mais ainda e já começa a beliscar a classificação para a próxima fase, porque essa competição tem uma fórmula diferente. Em termos de Campeonato Brasileiro, o Grêmio sem treinador, sem auxiliar técnico que vinha sendo titular na boca do túnel, precisou de 3 profissionais auxiliares do Renato para comandar a equipe, conseguiu uma bela vitória frente à equipe B do Flamengo. Eu sei que os gremistas vão ficar bravos comigo, mas o Flamengo está pensando, né, no jogo da próxima semana, que perdeu para o Peñarol por 1-0, Libertadores. Então, o Flamengo se poupou os jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro. Também, se o Flamengo não passar pelo Peñarol, né, embora esteja fazendo uma boa competição em nível nacional, vai ter que batalhar muito para conseguir chegar ao título junto com Palmeiras, Botafogo, né, essas equipes que estão bem dentro da competição. Por fora, além do Grêmio vencer, conseguiu respirar para escapar do rebaixamento, o Inter, por fora, 5 jogos sem perder. De uma hora para outra, o Inter achou a fórmula do sucesso com o mesmo grupo que era do Cudê. Mas quem é o tripé que está dentro do Esporte Clube Internacional, que deu essa mobilidade, essa sequência de vitórias e que organizou internamente o Internacional, né? É D'Alessandro, Roger Goulart, né? E o Paixão, que são aglutinadores, são caras experientes. Tanto que o Jorge Goulart disse na entrevista, né, que foi a melhor equipe jogando, o melhor conjunto jogando daquilo que foi treinado no Beira-Rio, e essa grande vitória de 3-1 de virada em cima do São Paulo. Ah, o São Paulo veio meia boca? Também veio meia boca, porque está disputando uma Sul-Americana. Só que o São Paulo, depois dos 20 minutos, colocou uma maioria dos seus titulares. Só que quando ele quis acordar, não deu. Já tinha ido e o Inter jogou muito bem. Fora os primeiros 7 minutos, onde o São Paulo veio com aquela ânsia, parecia que ia amassar, ia enfiar um saco no Inter. Daqui um pouco o Inter entrou em campo, se organizou, se achou, e aonde o dedo do treinador é fundamental. Vocês notem que o Inter não joga só com a bola nos pés. É que o Roger conseguiu um grupo de jogadores inteligentíssimo para fazer esse tipo de jogada. Ou seja, jogar nos espaços. É assim que o Inter está conseguindo furar as linhas dos adversários. Sai, dá um sufoco na saída de bola, nada daquela bobagem de querer botar a bola lá para trás, como o Cudê fazia. Ficar meia hora batendo lá atrás, enquanto isso, o adversário vinha para cima, chamava o adversário. Agora não, agora é o contrário. 2 vezes que eu me lembro, assim, 3 vezes, que o São Paulo quis sair, a sua saída de bola estava toda ela marcada, os jogadores se atrapalharam e perderam bola na saída, e uma delas foi gol. Então, o Roger vai perder daqui a uns dias? Vai. Mas no momento é a melhor equipe tecnicamente jogando. Acho que junto com o Palmeiras e o Botafogo. E agora eu quero ver o Inter cruzar com a equipe completa. O próximo é o Bragantino. O Bragantino tá meia boca. Então não é tudo isso, mas é um perigo. Eu acho que agora se foi a fama do Inter de desenterrar morto, né? Ressuscitar. Vamos ver se passa por cima dessa equipe de São Paulo lá, que vem fazendo um bom trabalho, mas não impressionou que nem os outros anos. Então, portanto, o futebol do Gaúcho, de parabéns. Vamos torcer que o Grêmio vença mais uma agora, a próxima, para escapar definitivamente do abismo do rebaixamento, e que o Inter está a 1 ponto de uma vaga na Libertadores. Gente, quem torce para que o Grêmio caia, é óbvio que são os colorados. Quem torce para que o Inter caia, é óbvio que são os colorados. Mas nós, profissionais de imprensa, nós temos que torcer para que as nossas 2 equipes sejam um sucesso e não caiam no rebaixamento. Porque um rebaixamento é um prejuízo muito grande em todos os sentidos. Moral,
financeiro e profissional, principalmente para o pessoal de rádio e televisão. Ok? Aquele abraço, seu Jorge, e até a próxima. Muito bem, Paulo. É isso aí. Falou o Dantas, falou o Fabiano, e agora nós vamos levando em frente o programa de hoje. Como é que você está? Tudo bem, uma alegria muito grande mais uma vez estar participando desse programa. Aliás, fazer um registro incrível, né, da audiência desse programa, sobretudo aqui na cidade de Passo Fundo, onde a gente tem amigos, conhecidos e as pessoas, os populares que reconhecem e parabenizam, né, e trazem um grande abraço para você também, viu, Jorge? Muito bem, agradecemos. Só que a amplitude é regional, não é? Sem Graças dúvida. à TV Passo Fundo, o canal da NET, e também da Coprel TV, em sem outros dúvida, 47 né? municípios. Nos outros municípios da região e também. a facilidade também hoje dos de você aplicativos. acessar o seu aplicativo, né? E, consequentemente, nos assistir no resto do planeta, hein, Paulo Roberto? É uma maravilha, realmente. Estamos vivendo uma nova era, né, das comunicações. E aqui, em som e imagem gerado pela nossa TV Passo Fundo. Aliás, fez uma excelente cobertura aí de um jogo do Gaúcho, né, diante do Aimoré. Muitas visualizações, né? Já está na tela, inclusive. Hein? Olha aí, ó. Que maravilha de imagens, né? Quem sabe os atalhos, né, Jorge Antônio? Imagens graças ao Fernando, logicamente, né? Sim, aqui é o... Quem sabe tudo dessa área aí, né? Muito bem. Tá de parabéns, Fernando. Pode pagar o cafezinho depois, tá? E o Passo Fundo me surpreende, nesse começo de semana, com um novo treinador, Márcio Nunes. Ele foi ex-atleta do próprio Esporte Clube Passo Fundo, dirigiu equipes do interior do estado do Rio Grande do Sul, inclusive da divisão principal do futebol gaúcho, e assumiu como treinador do Esporte Clube Passo Fundo, substituindo aí aquele jovem e promissor talento que é o Diego Moraes, que por motivos pessoais pediu para acertar as contas e tal, e vai para novas atividades. O próximo compromisso do Tricolor pela Copa Federação Gaúcha de Futebol, a Copa Zagalo, será na quinta-feira, diante do... Na parte da noite, às 19h30, pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol, portanto, no Vermelhão da Serra. Vamos esperar que realmente, contra o Juventude, ele encontre o caminho da vitória na estreia do Márcio Nunes. Aliás, o Juventude está invicto na competição. Pois é, e sempre a estreia de um novo técnico traz mais ânimo, né, para os atletas, esperança para o torcedor, e a gente torce então que o Márcio, que agora assume aí, tenha a capacidade de dar o ritmo desejado pela torcida do Esporte Clube Passo Fundo. E o Ipiranga de Erechim, hein? Tá no balança, mas não cai. Pois é, Jorge Antônio e amigos da TV Passo Fundo. Quando se tem uma grande expectativa e ela não acontece, acaba gerando uma frustração. Foi o que aconteceu no Colosso da Lagoa no último domingo. Tomaram um gol aos 52 minutos do segundo tempo, né, em casa, diante do Londrina. Para o Ipiranga bastavam duas vitórias para selar a sua classificação nesse jogo contra o Londrina e do próximo sábado. Agora veio que é um balde de água fria, como se diz. Depois do jogo, muitas reclamações por parte de torcedores que bateram bocas com atletas, com alguns dirigentes. Isso não pode acontecer, né? Porque é o momento de remotivar os jogadores para o jogo do próximo sábado, embora se dependa, né, de resultados combinados. Mas o Ipiranga fez um primeiro tempo sofrível, não o Ipiranga mostrando que era o Ipiranga verdadeiramente, né, e o segundo tempo aí se jogou. Foi para aquele contra-ataque e o time do Paraná retrancou-se, colocou mais um zagueiro num contra-ataque. O finalzinho do jogo acabou levando para o Paraná 3 pontos. Time que era o lanterna da competição, Jorge Antônio. Pois é, Mafessoni, essa ronha aí continua com toda a região, os representantes da região, não é? É o caso aí do nosso Passo Fundo, do Gaúcho, e agora o Ipiranga de Erechim, sempre ficando por uma bola, por um ponto, por uma penalidade máxima. Então, está um momento certo de conscientizar o atleta, conscientizar o preparador técnico, o preparador físico e a própria diretoria, não é? Trazendo até a nível psicológico da coisa,
Não é para chegarmos ao denominador comum, não é? Talvez seja até um caso da psicologia explicar isso, né? O que acontece nesse momento assim. Porque faz anos pós anos que o Ipiranga vem, belisca, todos nós nos animamos, torcendo, agora vai. Vamos ter um time aqui da nossa região na Série B. E na fase final o Ipiranga acaba entregando os pontos. E no próprio Campeonato Gaúcho, né? Onde também. se espera o Gaúcho, o Passo Fundo, o Gaúcho, e de repente... Não por consegue. uma penalidade máxima mal cobrada, um pênalti desperdiçado. O detalhe, né, Jorge? Talvez o detalhe. São detalhes, isso aí. E o Passo Fundo Futsal venceu o Cerca e mantém a liderança do gauchão da categoria. Isso é muito bom. No brasileiro foi eliminado, né? Lamentavelmente foi eliminado. Na última partida aqui realizada no Clube Comercial. Passo Fundo é o líder da competição, está na tela aí, você pode observar. A AGE vem em segundo lugar, Cerro Largo é o terceiro, Guarani de Espumoso é o quarto e o Cerca é o quinto colocado. Casca, né? Exato. É o Cerca que perdeu no final de semana aí para o Passo Fundo Futsal. Agora vamos ao Campeonato Brasileiro de Futebol. Você está acompanhando aí de perto, nós estamos acompanhando de perto também. O telespectador certamente está ligado. Grêmio, Internacional, Juventude, que faz uma boa campanha, não uma bela campanha, mas uma boa campanha, porque é o 11º colocado. Só que o 11º colocado até o último, praticamente, estão ali embolados. Você pode ver na tela aí, ó, não é? Na tela, o Botafogo é o líder, o Palmeiras e Fortaleza logo em seguida, Flamengo que perdeu para o Grêmio, o São Paulo que perdeu para o Internacional, depois vem o Bahia, Cruzeiro e o Internacional já buscando uma vaga na Libertadores da América. Quem diria, hein? Pois é que está, Jorge Antônio e amigos telespectadores. Se nós olharmos o ano de 2021, 2022, 2023 e agora 2024, vamos perceber, notar que o Internacional e o Grêmio também cresceram na competição nacional na medida em que foram eliminados das outras competições. E agora está acontecendo com o Internacional. O Internacional só tem um foco do Campeonato Brasileiro. Talvez seja porque tenha um elenco reduzido, talvez tenha tempo para treinar e recuperar. Mas o Internacional não tem elenco reduzido, né? Não, tem elenco bom. E acertou com um treinador que efetivou o cabeça de área, o Fernando, né? Exato. Na cabeça de área, entendeu que ele tinha que... a diferença do Roger com o Cudê é que o Cudê queria jogar, só tinha aquele esquema de jogo. O Roger chegou e disse, não, eu não jogo com 2 meia. Não, teve que se adaptar. Olha, quem tem? Alan Patrick, né? E aquele outro menino que surgiu aí e queria abrir mão, disse, Gabriel. não, para aí. Tem que se adaptar à realidade daquilo que ele tem na mão. Me parece que quando ele abriu esse espaço, então deixou de ser teimoso e viu que tinha que jogar com as peças que tinha, o Internacional estourou. E olha aí, vai brigar agora por Libertadores, sim, senhor. E o condicionamento físico é muito importante também, não é? Graças ao Paulo Paixão, o Internacional ficou na ponta dos cascos, como se diz. Muitas vezes falo, porque o jovem é um velho, não sei, ultrapassado. Não, ele conhece o atalho, Jorge Antônio. Ele sabe, além de preparador físico, excelente profissional, que todos nós sabemos, ele também é um excelente homem de vestiário, né? De liderança para ajudar. E claro, Jorge Antônio, amigos, não vamos nos enganar. D'Alessandro fez a diferença também dentro do vestiário colorado. Isso aí, você tem toda a razão, Mafessoni, né? Mas esse é o detalhe. O Internacional, aos 50 minutos, com o Morumbi lotado, estava pressionando e queria marcar o 4º gol. Então, é condicionamento físico, é vontade. E saiu perdendo, né? Teve que virar o jogo, buscar o resultado, né? Então realmente mostra que há 2 fatores muito importantes no Internacional. A chegada do próprio Roger, que é um estudioso, todos nós sabíamos. Aqui no Rio Grande tem aquelas, mas treinou, o Grêmio, jogou. Mas são um profissional. O próprio Luiz Felipe Scolari disse, olha, eu torço pelo Roger, torço pelo Paulo Paixão, e se fosse convidado para treinar, treinaria o Internacional, sou profissional. Foi o que eu disse, né? Deixa o homem trabalhar. Não, mas o Roger já está pendurado, 3, 4 jogos aí já vai sair, já vai abandonar a corda aí e tal, vai se mandar. Nada disso aconteceu.
O homem trabalhou, continuou trabalhando, bem assessorado, diga-se de passagem, né? Tem que ter condicionamento físico, eu sempre digo isso, tem que ter condicionamento físico. E um time começa por um goleiro. Goleiro que transmite segurança. Esse goleiro do Internacional é, sem sombra de dúvidas, um grande goleiro. Goleiro de seleção. É um dos melhores goleiros do país, hein? Eu até diria aqui da América, né? Eu acho que da América. Ele realmente é grandioso, tem muita visão, participação, sabe o momento de parar o jogo, sabe o momento, né, de passar confiança aos seus atletas. É um cara realmente acima da curva. Muito bem. E o Grêmio? Olha, o Grêmio também, Jorge. A tendência que nós temos é que o Grêmio vem oscilando altos e baixos, né? Se você me permite, pois não. Há uns 2 ou 3 programas atrás, não estou bem lembrado, o pessoal já falava, olha, o Grêmio está na corda bamba, o Grêmio não vai escapar da zona do rebaixamento, porque vem aí o Flamengo, porque vem aí o fulano, vem o ciclano, são equipes pesadíssimas. Eu digo, mas a camisa do Grêmio também é pesada. Fui retrucado, mas a camisa do Grêmio também tem peso. E este peso já se viu na rodada do final de semana contra o Flamengo. O Grêmio foi lá e fez 3-2. Pois então, é isso que a gente espera que o Grêmio, agora que também tem essa condição de jogar apenas uma competição, possa se encontrar. O seu treinador entender que tem alguns jogadores que não têm condições. Eles estão em divórcio com a torcida, vamos dizer. Que é o caso do lateral Reinaldo. Quantos gols o Grêmio vai sofrer na mesma jogada para cima do Reinaldo? Ele, claro, ele vai, se recupera, apoia, mas então tem que montar um esquema para protegê-lo. Então, e o Grêmio precisa rever alguns conceitos sobre determinados atletas, que, na minha opinião, fizeram um grande papel, relevante serviço para o Grêmio, mas que já deu, passou, tudo passa. No futebol, se falou agora há pouquinho da nossa karateca que estava aqui, multicampeão, né? Ela também vai chegar um momento que ela vai parar, no momento, e tomara que pare no momento auge da carreira, né? Tem que parar em alta, quando depois não pode decair de tal aliás, forma. nas competições a nível nacional, ela já deu um basta, não é? Uhum. Saiu com o título, campeã brasileira de karatê e, consequentemente, vai ilustrar os próximos compromissos e tal, e projetando novas atletas e novos atletas também, porque são homens e mulheres. No Grêmio, Jorge Antônio e amigos da TV Passo Fundo, a presença de um espetáculo, uma joia rara, Monsalve. Esse jogador é muito bom. É bom jogador, meio-campista do Grêmio, Porto Alegre, Monsalve. E, às vezes, o treinador insiste em não colocá-lo jogando, né? Teima com tem algumas situações que a gente não consegue entender. Agora no ataque, vai com o jogador Bright White ou vai com o jogador aquele que é matador e que demorou para participar? Não sei. Enfim, o Grêmio precisa definir um esquema para poder garantir a sua coisa. Precisa, Jorge e amigos, vencer esse jogo, né, diante do Criciúma, que é adversário direto dessa zona nebulosa da degola. A exemplo do Internacional, que precisa mais 3 pontos em cima do Bragantino, lá em Bragança Paulista. Né? São jogos... atrasados, né? São jogos fundamentais, estes do meio de semana. E depois um pouco mais de sangue doce nos jogos do final de semana. Né? Mas a verdade é que me surpreende positivamente a recuperação do Grêmio, a recuperação do Internacional. E o Juventude vai ali marcando o passo, vencendo uma, empatando outra, perdendo para o Vitória. Quando menos se espera, ele faz o bem do Vitória. Pois é, e eu admiro muito, Jorge Antônio, a gerência de futebol do Juventude. Porque fazer um time como fez, um time mediano, né, com os recursos ainda da Série B... Mediano, mas competitivo. Exatamente. Então, esse trabalho aí tem que ser festejado, tem que ser observado pela dupla Grenal. Né? É um camarada, eu acho, acima da média. Então, o Juventude, claro, sofreu uma perda grande. A saída do Roger, né, foi considerada, embora o técnico já tenha trabalhado lá, o Jair Ventura e tal, mas eu acho que o Roger é muito mais técnico do que ele. Muito bem. Hoje eu conversando com um cidadão ali, ele disse, olha, você observou bem como anda o Patrick, o Alan Patrick, na meia cancha do Internacional? Ele faz o time andar, ele organiza e tal. Não seria o momento de chamá-lo para ser o camisa 10 da seleção brasileira, para pôr ordem na casa?
Qual é a tua opinião a respeito? Bom, Jorge, eu sou da seguinte opinião. Ele é meio antigo já, né? Sim, tudo bem, mas vamos lá. Futebol é o momento. O pessoal insiste aqui no Brasil em fazer determinadas convocações de atletas. Mas ele joga lá na Europa, joga não sei... Sim, mas em que time? Né? Em que divisão da Europa? Nós temos bons jogadores aqui. Eu acho que deveríamos ter, na verdade, um time base aqui do Brasil para participar dessa competição, para vestir a camisa canarinho. Pessoal, nós precisamos recuperar a confiança, o amor, a paixão pela seleção brasileira. Nós estamos distantes, porque a gente, determinado jogador, nunca vi jogar esse cara em clube nenhum. São aqueles que vão direto. Hoje nós estamos virados em apenas comércio, Jorge. O empresário age, mas negativamente, para a projeção da seleção brasileira. E um colega nosso, né, disse que nós vamos 50 anos sem conseguir um título mundial. Será que faz isso? Puxa, mas aí pelo que está aparecendo, é difícil mesmo, né? É difícil. Então, o que o Brasil... Mas nós temos que ser otimistas. É verdade. O Brasil, digamos assim, é o celeiro de craques, era a grande fonte abastecedora de nomes para o futebol. E aí não consegue fazer uma seleção competitiva, não consegue brigar por título. Né? Olha, se não fosse agora pela o número de clubes, de seleções, estaria fora da Copa, já pensou? Talvez não fosse mesmo, né? Então, é ridícula a campanha do Brasil. Nós acostumados a ver, olha, mais uma apresentação, mais um show da seleção brasileira. O que está vendo? Desaprenderam? É isso aí, a influência do empresário, que obriga ao treinador, obriga a própria federação, o CBF e tal, não é? A incluir este ou aquele atleta como convocado da seleção brasileira para valorizá-lo. Pois aí não premia a competência, né? É o carteiraço, o velho carteiraço. Jorge, eu queria lamentar profundamente a lesão sofrida pelo mercado, né? Jogador com 38 anos. Vai para a cirurgia. 9 meses a previsão, né? O Internacional, por uma questão ética, né? Até mesmo para manter, digamos assim, a moral com o grupo colorado, deve renovar com ele. Né? Porque senão o cara vai dizer, vem cá, olha aí, na hora boa eu servia, na hora ruim o clube me abandonou. Acho que o Internacional vai tomar essa medida. Com certeza. Você falava aí nas entrelinhas que havia encontrado uma série de pessoas aí no mercado, nas ruas de Passo Fundo, falando sobre a nossa programação esportiva. E eu aproveito então também para lembrar que nos acompanham radialistas, porque não existe ex-radialista, né? O meu querido... Papagaio é papagaio sempre. Exato. O meu querido Rafi da Dia, né? Que ainda continua conosco aí, graças a Deus. Rafi da Dia, que maravilha. José Fernando Belém de Carvalho. José Fernando Belém de Carvalho. E é aquela figura que você encontrou no mercado. Darcy Padilha. Exato. Um abraço também para o outro Darcy, Darcy Guini. Falou, ninguém mais duvidou. Esse é o jargão usado pelo nosso saudoso Antônio Augusto Meirelles Duarte. Enfim, fazer futebol, fazer esporte, fazer esse programa... É fazer amigos, né, Jorge? É algo que nos deixa fantástico, né? Eu gosto muito de vir aqui nesse programa. É por isso que eu lhe convido. Que bom, que bom. A gente bate um papo legal, mata uma saudade. Olha... O tempo passou, né? E a gente continua aí firme, forte, com vontade, com desejo. E, na verdade, a gente leva aqui um pouco também de entretenimento para as pessoas, né? E esse é o nosso papel também, de informar, de entreter, né? E, sobretudo, de rever e reencontrar os amigos, mesmo que seja pela televisão. Um grande abraço a todos aqueles amigos que estão nos acompanhando. Olha, eu levei um grande balão do Jorge Chaves. Conhece o Jorge Chaves? Jorge Chaves. Nada mais é do que o Sagui. O Sagui. Eu gostaria de trazê-lo ao programa, né? Para ele contar um pouco da história como massagista, como colaborador do Esporte Clube Gaúcho, do Esporte Clube Passo Fundo, do futebol menor, como massagista consagrado realmente. Ele marcou comigo e acabou falhando. Me deu... Na gira esportiva, um balão. Mas... Ô, Sagui, que é isso, Sagui? Tem que comparecer aqui no programa, rapaz. Você é uma lenda viva do futebol aqui, Exatamente. né? É por isso que eu gostaria de tê-lo aqui no nosso programa, né? Mas não vai faltar ocasião.
Com Tenho certeza. absoluta certeza. Com certeza. Filho do seu Evaristo aí, olha, capricha que nós estamos te esperando aqui. Vai um abraço também para o meu competente massagista, o Paulinho, ali na Eduardo de Brito. Tive um probleminha de joelho e meio de semidistensão e ele já me colocou em dia. Isso é importante. Vai, Paulinho, um abraço também. Vamos dar um abraço também pro nosso amigo das Bochas, o Chico, né? Pois não? Mandou um abração para ele, né? Que tá sempre, né? Me fez até gostar do canal das Bochas. De vez em quando eu clico lá para acompanhar algum jogo e tal de bochas, né? Que coisa maravilhosa. Ivan Dreyer Simões. Isso aí. Muito bem. Eu agradeço a sua participação, Paulo Roberto Mafessoni, e vamos ficar na expectativa ainda. Talvez o Ipiranga nos dê uma alegria ainda, dependendo dos outros. Oxalá que isso aconteça e nós teríamos então a nossa região na Série B do Campeonato Brasileiro. Seria muito bom para o futebol de toda a região. Muito bem. Nós vamos encerrando o programa de hoje, lembrando que se você não fez ainda a vacina contra a influenza, a gripe, que está graçando aí em todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, não é? Ou então o reforço da Covid, faça, porque nós amamos vocês. Até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.